Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto na terra. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão da vida, o alimento para a alma. Dada a devida introdução, vamos para a leitura do dia. Trago para vocês hoje, diretamente do Antigo Testamento, livro de Samuel, capítulo 17. Livro de Samuel, capítulo 17, onde vamos ter a história de Davi e Golias. Muito bem. Sem mais delongas, bora para a leitura de hoje. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele, um guerreiro, desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai quando um leão ou um urso aparece para levar um de meus cordeiros. Quando aparece para levar um de meus cordeiros do rebanho. Vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão, do urso, também me livrará deste filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Aqui vemos que Davi tinha uma fé que foi se fortalecendo à medida que ele se pôs à prova. Quanto mais ele se colocava à prova, em que sentido de se colocar à prova? Ele seguia todos os preceitos que a Bíblia pede, que o Antigo Testamento nos dá, através dos 10 mandamentos, através das leis da Torá, as leis do Pentateuco. Ele seguia estes preceitos e sempre que lhe aparecia um desafio do qual ele enxergava ser justo, mesmo não enxergando um modo de vencer, ele tinha fé e se botava à prova, se colocava em zonas de desconforto, cada vez em desafios maiores, levando sua fé mais adiante, levando sua fé à frente. Mas por isso, ele simplesmente contava só com a fé e de que Deus agiria? De modo algum, meus irmãos. Ele se preparava de todos os modos. Quando ele estava cuidando dos rebanhos e espantava leões ou ursos, ele praticava o dia todo com sua baladeira, uns chamarão de estilingue, outros de baladeira, mas a sua arma de tacar pedras, ele a praticava com veemência, praticava com afinco, era um exímio atirador. Deus usou as suas habilidades para, da melhor maneira, enfrentar aquela situação. Deus o deu encorajamento. Habilidade, Davi possuía. Davi tinha toda a destreza necessária para aquele momento. Deus apenas o encorajou, utilizando o quê? Os talentos dele. E esse encorajamento do Espírito Santo vem à medida que a gente cria um relacionamento com Deus. A gente cria um relacionamento com Deus à medida que a gente busca compreender a mente dele. À medida que a gente busca compreender a mente dele, a gente segue a lei, segue os seus preceitos, pois a mente dele nos revela o melhor funcionamento dentro deste universo, a melhor forma, o melhor manual de instrução de como podemos funcionar dentro deste universo. Então, vemos que Davi foi encorajado para fazer um desafio que aos olhos de todos parecia impossível. Mas esse é o tipo de coragem, esse é o tipo de obra que a fé produz. Continuando. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça. Perdão, deixa eu só mudar de mão aqui. Só um minutinho. Incluindo uma couraça e um capacete. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou o cinto, pedras lisas de um riacho, as colocou na sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, e enfrentou o filisteu. Ou seja, ele foi
à vontade, ele foi se sentindo bem, mesmo que aquilo contrariasse toda a lógica, toda a razão do mundo, ele foi se sentindo bem, ele foi confiante. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos dá essa paz, nos dá essa confiança. Mas ao mesmo tempo, ele tinha esse autoconhecimento, essa percepção, essa sensibilidade de saber que quanto mais tranquilo ele estivesse, quanto mais à vontade ele estivesse, mais o Espírito Santo agiria nele. Pois o Espírito Santo, quando se transfigurou em um animal, veio como um pássaro, uma pomba, que necessita o quê? De paz, mansidão. Você precisa estar com suas águas internas tranquilas para que ele venha e pouse sobre você e possa agir. Então é muito interessante a gente ver a postura de Davi, que foi diametralmente oposta à razão humana e totalmente de encontro à fé. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra, atirou-a com sua funda, a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto na terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada, e em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matar e cortar-lhe a cabeça. Então, meus irmãos, vemos que não era pelas armas, muito menos pela força de Davi. Ele tinha total destreza, total domínio da funda, do estilingue, total domínio daquela arma, mas tendo em vista que o inimigo era muito maior que ele, tendo em vista que as armas do inimigo eram armas afiadas, corte, espada, lança, o fato de Davi ter ido com sua única habilidade, que era as pedras, e que, porém, não era uma habilidade totalmente, vamos dizer assim, branda, descartável. A capacidade dele de lançar uma pedra com essas ferramentas era violentíssima, era bem forte, mas era necessário um tiro de extrema precisão. Isso é a beleza do Espírito Santo, isso é a beleza da caminhada na fé. Por quê? Porque ela vai pegar aquelas suas características, uma vez que você se entrega a Deus, entrega seus caminhos e começa a buscar os seus caminhos para a sua vida, ou seja, você começa a buscar o reino dos céus, ele utilizará de todos os seus talentos na mais alta performance possível. Assim foi com Davi, que foi usado o talento dele na mais alta e fina performance possível, no tiro mais preciso, um verdadeiro sniper do estilingue. Ele teve uma precisão e um tiro tão certeiro que ele gastou uma pedra e derrubou o gigante. Ele ainda tinha outras pedras que poderiam ter sido utilizadas, mas com uma pedra ele finalizou o gigante, pegou sua espada e o cortou. Ou seja, Deus utiliza de cada ser humano para ensinar a história para os demais, os que vêm pós ele, e ao mesmo tempo utiliza para encorajá-lo, engrandecê-lo na fé e ressaltar suas virtudes e seus talentos. Com Davi não foi diferente. Ele ressaltou todas as virtudes de Davi e deu um exemplo grandiosíssimo para todos nós que vemos posteriormente. Qual é o exemplo? Que
Não importa se a sua percepção não enxerga todas as variáveis e acha possível ou impossível. O que importa é você crer em Deus, você está buscando Deus de todo o coração. Não importa se o que você vai fazer é possível ou impossível. A pergunta certa a se fazer é: você está buscando Deus de todo o seu coração? Você está sendo sincero na sua busca? Se sim, meus irmãos, tudo é possível. Vemos através do exemplo de Davi. E digo mais, tenha inúmeros talentos. Todo ser humano é capaz de ter inúmeros talentos. Busque treinar diversas artes, busque exercer os seus talentos, as suas predisposições, porque nunca se sabe a hora e o lugar em que Deus pode te usar para uma determinada missão, para salvar a sua própria vida ou para salvar a vida dos demais irmãos. Então, fica aqui a mensagem de hoje, que é: tenha fé ao extremo, a ponto de se entregar, mesmo não sabendo das consequências de todas as variáveis, mas tendo a plena convicção de que aquilo é o correto perante as leis de Deus. E ao mesmo tempo se prepare como nunca, aprenda o máximo que puder, estude o máximo que puder, pois suas habilidades serão todas usadas em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia. E é isso, meus irmãos. A palavra de hoje é essa. Espero que possa ter feito sentido para vocês. Espero que ela possa tocar o coração de vocês. E da minha parte aqui a mensagem vai de todo o coração, 100% verdadeira. É isso, meus irmãos. Caminhemos na fé, com coragem, com determinação e atentos, sempre buscando nos aprimorar e aprender cada vez mais, porque o Pai nos utiliza, nos aprimora e nos aperfeiçoa dentro daquilo que buscamos. Então, lembre-se disso. Fé, busque sabedoria e coragem. Pode ficar tranquilo que uma vez tendo fé e buscando todo o conhecimento que a Bíblia nos passa, a coragem, ela vem. É o nosso grande encorajador, ele nos encoraja. É isso, meus irmãos. Até a próxima e é só o começo. Tamo junto, família.